Nós temos então, já disse o vereador Verano, o tema do mês de junho, de agosto, e queremos trabalhar sobre o Pai, a pessoa do Pai, a presença do Pai na construção da família. O tema de hoje: pais construtores de arcas, o Pai que constrói arca. Nosso texto não poderia ser outro, Gênesis capítulo 6. Para aqueles sonhadores nostálgicos que afirma que o passado era melhor que o presente, nós temos aqui muitos anos atrás uma situação caótica. Passaremos a ler agora, e você há de convir comigo, que há muitos anos atrás a sociedade já havia apodrecido. Capítulo 6, pastor, versículos ímpares, igreja, versículos pares. Assim assentados, mesmo vocês poderão participar da leitura. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, assim entre todas mais desagradáveis. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais fizeram filhos, estes foram valentes para atingir o homem na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Que a tua palavra fale aos nossos corações, Senhor Jesus. Que teu Espírito venha nos iluminar nessa noite. Que os nossos pensamentos agora, aqui nesta casa de oração, estejam voltados para a reflexão da tua palavra santa. Em nome de Jesus, amém. Um homem, em meio a uma situação tão caótica. Por que Noé? Porque é um pai. Por que Noé? Para a nossa reflexão. Noé gerou 3 filhos. Noé tinha uma esposa. Noé tinha uma família. Mas ainda por que Noé? Porque Noé andava com Deus. Em meio a toda esta situação que nós vemos, existia um homem que temia ao Senhor. E o nosso tema é o Pai. Nosso tema mensal é o Pai, a presença do Pai na construção da família. Está mudando, é verdade, a formatação da família. Às vezes nós não estamos mais vendo a presença do Pai. É comum você bater o olho numa família e dizer, como um bom mineiro: vixe, aqui quem manda é a mulher. É comum isso. Mas não é certo. A liderança é do pai. O líder
espiritual da família é o pai. Pastor, os movimentos feministas não gostam dessa fala. Rasgue a sua Bíblia, jogue fora, não ligue comigo. A Bíblia vai colocar o homem dentro do centro da vontade de Deus para se unir. Ah, mas tem pai que não vale a mão de uma mãe. Isto é exceção, não anula a ordem de Deus. Isto é deturpação da ordem de Deus. Noé andava com Deus, tinha tudo para viver uma vida como os demais homens. Você viu a situação? E se você quiser perceber quanto mais, ainda um pouquinho mais a intensidade, dê uma olhadinha no versículo 11. Leia lá para nós, as irmãs, o versículo 11 e o versículo 12. Pode ler para nós? Vamos lá, irmãs? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus olhou lá do céu, que eu não imagino como que é, e Ele olhou para a terra e disse: está corrompido. Então, meus irmãos, às vezes nós achamos que a terra está corrompida hoje, né? A terra, com a entrada do pecado no mundo, ela se corrompeu. Os textos chegam a afirmar numa linguagem que na teologia a gente diz uma linguagem antropopática, é uma linguagem de homens. Quem está escrevendo a Bíblia são homens. E dentro do texto, se você fosse traduzir que Deus se arrependeu, e as pessoas falam, então Deus pode errar. Na verdade é como se fosse assim, a palavra, e Deus deu um suspiro, e se colocasse isso, teria que colocar para traduzir a palavra que foi usada para arrepender, e Deus deu um suspiro de tristeza. Aí tristeza não é um adjetivo, não é uma situação, não é uma atitude de Deus. Deus deu um suspiro do que? Não tem. A palavra que o homem achou é que Deus se arrependeu. E aí isso cria uma força muito grande para aqueles que acreditam que Deus muda de opinião, que Deus não é soberano. Não é o nosso caso. Mas para você sentir a intensidade da degradação e da podridão, você vê um Deus na escritura, segundo o registro sagrado, dando suspiros de ver a sua geração, a sua criação totalmente corrompida, cheia de maldade. Sabe qual é a grande nota, e a nota bonita aqui? É que em meio a essa situação, um homem só, não há registro que existia outro. Se outro existisse, na arca entraria. Em meio à compreensão do mundo da época, um homem só caiu na graça de Deus. Então, você não precisa pensar que tem que ser muitos para mudar alguma situação. Nós poderíamos dizer, humanamente falando, que um homem só, humanamente falando, salvou toda uma raça. Isso não te faz lembrar de Cristo? Aqui Noé mantendo a vida física, biológica, Jesus mantendo tanto esta quanto a vida espiritual. Se você, meu irmão, tiver uma posição na sua vida como pai, basta. Não precisa do condomínio inteiro ser cristão para que haja a manifestação de Deus. O importante é que você seja. São lições que nós podemos aprender. E aprender isto na vida de Noé. Noé era um pai, gerou 3 filhos. Aqui, até nesse momento no registro, nos mostra que esse homem tinha uma intimidade tão grande com Deus, que o escritor chega a dizer: Noé andava com Deus. É lógico, você não pode entender aqui isso literalmente,
Nós não estamos falando de uma passeada no parque ao cair da tarde, né? Mas nós estamos falando de uma vida íntima de comunhão com Deus. Como é a sua vida de comunhão com Deus Pai, presbítero? Mês de agosto, então, nós queremos destacar que a presença do Pai na família é muito importante, mas que esse Pai deve ter algumas características que nós podemos encontrar lá no livro, lá na história de Noé. A primeira característica, nós podemos dizer que um pai que constrói arca, e a arca é para proteger a sua família, poderíamos fazer um trocadilho: o pai que constrói a casa, a família, o lar, é um pai não influenciado pelo meio. Pais, vocês podem repetir comigo? É um pai não influenciado pelo meio? Vamos lá? É um pai não influenciado pelo meio. Vamos de novo? É um pai não influenciado pelo meio. Por que estou insistindo nisso? Porque o meio está poderoso. O meio, o sistema, está engolindo homens de grande quilate outrora, de grandes convicções. Estamos vendo homens se dobrando diante das paixões do mundo. Estamos vendo os grandes líderes nas nossas igrejas que estão sucumbindo e estão esquecendo de que eles estão aqui para influenciar o meio. Noé é chamado por Deus para construir uma arca. Pensa comigo aqui. O pecado era tanto, que toda a criação seria extirpada da face da terra. A situação agravou tanto, ofendeu tanto a santidade de Deus, e tão corrompida estava, que a sentença divina foi acabar com tudo, recomeçar, reiniciar. Tem que desligar o sistema, tem que começar de novo. Mas nesse contexto todo, Noé encontrou graça diante de Deus. E como Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo, Ele não poderia destruir a raça humana inteira, porque existia um homem temendo ao Senhor, que ainda se mantinha inflexível diante de toda a corrupção. Meus irmãos, nós vivemos dias que é muito semelhante a esse. E você, homem que está aqui, não venha pousar de bonzinho nem de santo para mim, porque nem eu faço questão de me pousar de bonzinho. Até quando tentam me colocar uma capa de santo, no sentido, eu já tiro esse negócio daqui, que eu não sou não. Eu sou como todos os meus irmãos aqui. Eu também tenho dor de cabeça, eu me canso, dói as minhas costas. Fui dirigir aqui para Guarapuava, fiquei chegando à conclusão, uns 48 anos, está pesando, doía as costas. Eu comecei a pensar, mas se eu tiver um carro mais confortável, não vai doer tanto, né? Que nada. Sou humano, você é humano. Vivemos dias turbulentos. Somos assediados pelo pecado 24 horas pelo dia. Vivemos num mundo de corrupção. Propostas e mais propostas chegam aos teus ouvidos. Tentações surgem de todos os lados. A cada dia mais você fica informado de que aparentemente grandes homens tombaram, soldados caíram, porque a massa está corrompida. Você não consegue comprar nada sem que as pessoas tentem te corromper. Mesmo assim, não estou dizendo isso para dizer, eu entendo, meu irmão, você viver em pecado. Eu estou dizendo, mesmo assim, é para você manter um padrão, um caráter. Eu convido você, pai que está aqui, você que está a caminho de ser pai, o pai mais novinho. Qual é o pai mais novinho aqui do nosso auditório? Será, hein?
Vamos ver o que é? Quem é o pai mais novo aqui? Quantos tem 70 anos? Wesley? Não, pai de idade, por exemplo. Wesley tem 40 aí. Lá? É. Do sério, né? É? Felipe. O Felipe não está aqui, tá? Eduardo. Jair. Que cabelo tem mais? Senhor, engraçadinho. Senhorito? O senhorito não está aqui hoje? O senhorito, do lado do senhor é aqui. Pai mais idoso, pai mais novo, vocês são convidados a manter o padrão. Irmão, se tem uma coisa que nós temos que fazer hoje é dizer não à corrupção. Não aceite. Como cristão, como homem também, como cidadão, não entre nessa. Não entre nessa. Mantenha o seu padrão. Como é triste, né, saber que grandes homens não têm mais convicção. Há pouco tempo atrás, tínhamos presbíteros aí, que já até conversamos sobre isso, tinha uma posição, né, reverendo? Uma posição de conservar a igreja nos caminhos do Senhor. De repente a pessoa muda de posição e faz as suas convicções virar opinião. Olha, pense comigo aqui. Se um dia você fizer as suas convicções virarem opinião ou opiniões, você não é mais homem, não deve usar as calças que você usa. Convicção é convicção. Nós não podemos abrir mão disso. Estamos vendo pastores subindo no púlpito aí com roupa de palhaço, com roupa de festa junina. Perdeu toda a convicção na palavra de Deus, não acredita mais que pregar a palavra muda as vidas. Não, eu preciso inventar. Nós estamos vendo presbíteros, homens sérios, brincando com as coisas de Deus, e ninguém levanta para falar nada, e todo mundo começa a aceitar, e a igreja começa a viver a época de Noé. Nós temos que levantar, irmãos. E eu louvo a Deus porque estou numa igreja que pensa sério. E quem não pensa sério, a porta está sempre aberta. No fundo, o conselho dessa igreja, estou falando em nome do conselho, que eu já ouvi eles dizendo isso. A porta está sempre aberta. Pode entrar do jeito que você chegou, mas você tem que mudar. Tem que pensar, não Eliseu cêntrico, não alverano cêntrico, não Jade cêntrico, nem Wesley cêntrico, nem Wanderson, nem Edmar, mas tem que pensar biblicamente. Se o mundo está precisando de um pai, esse pai tem que ser um pai que não deixa se influenciar pelo mundo. Fale o que quiser de você, zomba. Diga que você é quadrado, que você é ultrapassado, que você não se adapta ao contexto, que agora é cultura, tudo vale, tudo pode, e que a igreja precisa. É mentira. Na arca só cabe homens sérios, compromissados com Deus. Só coube um, Noé. Existiam muitos. O homem não influenciado pelo meio. Um pai não influenciado pelo meio. Meus irmãos, futuros pais que estão aqui também, futura liderança da igreja, jovens, vocês que estão me ouvindo, ok, eu aceitei o conselho do meu filho Daniel, eu não vou dizer mais que os jovens são culpados de tudo, né? Nem os adolescentes. Se existe algum erro de atitude em jovens e adolescentes, a culpa é minha como pai, é do Alverano como pai, é do Silvio como pai, é do Carlos como pai, é do Daniel. O Daniel jamais vai poder culpar o Hudson, porque ele é o pai. E se o Daniel, e se o Eliseu, e se o Alverano, e se o Silvio, etc., tiver uma posição de não se dobrar diante do mundo, os nossos filhos vão olhar para nós e vão dizer: nossos pais sabem o que querem, esses homens têm convicção. O mundo precisa de ver pais assim. Discordo e vou morrer discordando.
que nós temos que ser aquele amigão do filho, igual. Não, isso não é bíblico. Nós temos que ser amigo do filho, mas não igual. Há uma hierarquia, tem que ser respeitado. Filho, honra teu pai. É bíblico. Amigos, sim. Limitadores, também. Não concessivos. Tem coisas que você vai dizer não. Não, senhor. Não vai fazer isso. Tem coisas que você vai abraçar e vai caminhar e vai andar juntos. E vamos ser amigos. Segunda característica de um homem e de um pai que eu posso ver lá do Noé e não do Moisés, né, Diácono Jonas? De repente, no texto do pastor que está no seu boletim, ele resolveu trocar Noé por Moisés, mas é Noé. Isso é só para provar que o texto é do pastor mesmo. Trocou Noé por Moisés. Depois você lê em casa que você vai achar. Mas não agora. Podemos então afirmar que o pai que constrói arcas para proteger a sua família é um pai que ouve, acredita e obedece às palavras de Deus. Vou repetir mais uma vez, grave aí, pai. A terceira vez agora, vocês vão falar sozinhos. O pai, então, construtor de arcas para proteger a sua família, é o pai que ouve, acredita e obedece às palavras de Deus. É o pai que ouve, acredita e obedece às palavras de Deus. Tem algum pai aqui? Pode levantar a sua mãe. Sua mão. Sua mãe está certa. Que o pastor pregou na sexta à tarde, na sexta à noite, no sábado de manhã, no sábado 11 horas, no sábado à noite, hoje de manhã e agora à noite. Então, uma correria. Não erga sua mãe, erga sua mão. Existe algum pai que está conosco, que não ouve a palavra do Senhor, que não tem problema de surdez? O som está ruim, alguém não está ouvindo a palavra do Senhor quando o reverendo, quando os presbíteros da igreja, quando o pastor prega? Alguém não está ouvindo? Por favor, pode erguer a sua mão. Existe algum pai que não acredita na palavra do Senhor aqui no nosso meio? Só a Jéssica? Só o meu cabelo. Existe algum pai que não obedece a palavra do Senhor? Quero ver você agora. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Nós acreditamos na palavra do Senhor. Muitos pais, as igrejas estão nesse momento. Pense comigo. No Brasil inteiro. Vamos pensar em quantas igrejas evangélicas sérias de outras denominações e da nossa denominação estão reunidas nesse momento. Quantos pais estão ouvindo a palavra de Deus e acreditam na palavra de Deus? Todavia, poucos obedecem a palavra do Senhor. Saem um tempo e amanhã vão de novo. Não obedecer a palavra do Senhor. O Senhor vai chegar então a Noé. Pode olhar aí na sua Bíblia. No versículo 13, um homem que ouve a voz do Senhor, Deus fala com ele. É óbvio. No versículo 13, há aquela fala de Deus com Noé, dizendo a sua resolução: eu vou dar cabo a toda a carne. No versículo 14, ele diz: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, terá que calafetar por dentro e por fora. Dá aqui as instruções a Noé. No versículo 17 ele diz:
vou fazer derramar tanta água sobre a terra que eu vou consumir toda a carne. Está aí no versículo 17. No versículo 18: contigo, porém, eu vou estabelecer uma aliança. Você vai entrar na arca com os seus filhos, com a tua mulher, com a mulher dos teus filhos. Deus continua dizendo que é para colocar dentro da arca. E no versículo 22, vamos ler juntos? Sabe qual é o meu sonho de consumo espiritual? Fazer consoante tudo o que Deus ordena. Ô Pai, você que está aqui nessa noite, coloque isso como teu sonho de consumo. Ah não, pastor, meu sonho de consumo é comprar um carro, é fazer uma viagem para o exterior. O meu sonho de consumo é subir no meu cargo, na minha função. Nada errado, mas o teu sonho de consumo espiritual deveria ser fazer consoante a tudo o que Deus ordenara. Noé fez. Aqui, assim fez Noé. Um homem que ouve, um homem que acredita e que obedece a voz do Senhor nos nossos dias, deve ser tal como Noé. Imagine Noé chega lá para o pessoal e diz: eu vou fazer uma arca e Deus vai acabar com esse mundo, e eu vou entrar na arca e vou começar a construir essa arca. As pessoas, bem provável que zombavam de Noé. Ora, meu irmão, quando você numa terça-feira sai da sua casa e vem aqui na igreja orar, isso é construir arca, isso é loucura. Até dentro da igreja é loucura. Alguns irmãos mesmo já disseram: nossa, esse negócio de terça-feira de reunião de oração, a gente tem que parar com isso. Alguém já disse, eu tenho que parar com essa reunião de oração. Aqui na igreja alguém já disse isso. Ora, meu irmão, você na quinta-feira, enquanto seus colegas vão jogar bola, você vai no grupo familiar e senta lá e estuda a palavra de Deus para construir arca. Enquanto todos pegam o seu dinheiro e gastam por aí, tem títulos de clubes, viajam, você pega o seu dinheiro, teu salário, e compra, e tira 10ª parte, e consagra como dízimo. Você construir arcas para o mundo, isso é loucura. O homem, o pai que serve a Deus, é um homem que está disposto a ser ridicularizado, como deve ter sido Noé, sim. Seria as pessoas chegarem ali para o Ari: o Ari, você vai fazer na sua chácara? Eu vou fazer uma arca aqui. Ele fala: Ari, vamos internado, né? Vamos. Às vezes algumas coisas que nós falamos para as pessoas aí fora é loucura, meus irmãos. Quando você fala de Jesus, quando você fala da sua vida de consagração, quando você fala que no domingo à noite você está aqui, sentado nesse banco duro, ouvindo a palavra de Deus, para muitos isso é loucura. O apóstolo Paulo já disse isso, né? Lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 18, versículo 1, capítulo 1, versículo 18, ele fala que essas coisas são loucuras para o mundo. As coisas de Deus são loucuras para o mundo. Eu pergunto para você no final desse ponto aqui: quem está construindo a planta da sua arca, da sua casa? É o reino de Deus ou é o reino do mundo? Tem muita gente construindo a sua família dentro das regras do mundo. Eu tenho que fazer você lembrar que Jesus disse que o homem que construiu a sua casa na areia pode ter sido até uma construção mais fácil e menos tempo e mais barata, mas quando veio o tempo tempestuoso, a chuva e a tempestade, a casa caiu. Pai, homem de Deus, seja como Noé, ouça sim, acredite sim na palavra de Deus, obedeça. Terceira característica: podemos dizer que o homem construtor de arcas que protege a sua família, a exemplo de Noé,
não verá a sua família sendo arrastada pelos dilúvios da vida. Você, pai que está aqui, quando você está exemplo de Noé, você não verá a sua família sendo arrastada. Você tem conhecimento, eu tenho, de muitos pais que os seus filhos foram arrastados pelo dilúvio da vida. Se tem coisa mais triste para um pai, para uma mãe, é até ter coisas, mas não ter mais os seus filhos. Se tem uma coisa que deve ser muito dolorosa para um pai, é ver os seus filhos que um dia estiveram dentro das igrejas, servindo ao Senhor, sendo agora instrumentos de Satanás, nas bares, nas noitadas, com amigos errados, com pessoas erradas. O dilúvio veio sim. A verdade é que veio sim. Mas diz o texto que Noé coloca a sua família dentro daquela arca. Enquanto lá fora todos estão perecendo, a sua família está segura. A sua família está segura, meu irmão? Do jeito que você está vivendo, a sua família está segura? Ou ela está então à mercê dos dilúvios da vida? A sua vida espiritual com Deus, você anda com Deus a ponto de dizer: eu estou protegendo a minha família? Ou você está protegendo a sua família como muitos pais estão fazendo hoje? Não, eu vou dar o melhor curso para o meu filho, vou colocá-lo na melhor escola possível e vou ficar 24 horas em cima dele. Não é isso que eu estou dizendo. Tem muitos sábios nesse mundo, tem muitos jovens que estudaram em escolas particulares famosas. Vá buscar a história desse último rapaz nos Estados Unidos que atirou quase 70 pessoas, e você vai descobrir, se você for curioso, que ele era de classe média alta e que ele tinha boas instruções. Isso não basta. Essa história de você dizer que a educação resolve tudo, se isso verdade fosse, os países do primeiro mundo não estariam passando por situações familiares, por crises, por jovens nas drogas, também por jovens, como temos aqui em São Paulo, a gangue, que roubava o sequestro dos cartões de créditos. Eram jovens ricos, bem-sucedidos, cursando bons cursos em faculdades particulares. O que eu estou convidando você é colocar o seu filho dentro da arca, e agora eu estou pensando na arca, em todo esse acervo de uma vida espiritual, a leitura da palavra de Deus, a oração, a igreja, trazê-los para a igreja. Quantos pais ficam dormindo com um sol dizia o meu pai, um sol de rachar mamona, estourar mamonas. E o pai fica lá babando debaixo de um cobertor, num domingo lindo. Isso é o maior pecado que você está prestando contra Deus. E o seu filho deveria estar aqui orando, estudando. Os professores vieram, a escola dominical vai acontecer. Pastor, eu quero construir alguma coisa lá no dilúvio também, um barquinho lá. Não, barquinhos não vai te proteger do dilúvio. Construa a sua casa, construa o seu lar dentro dos caminhos do Senhor. Pais que constroem arcas são pais que então, com certeza, não passarão por crises. São pais que num primeiro momento influenciam o mundo, não se dobram, eretos diante das calamidades, das propostas, se prostrados somente diante do Senhor, com humildade. Pais que constroem arcas, e arcas para proteger a sua família, são pais que ouvem, acreditam e obedecem a palavra do Senhor. Pais que constroem arcas terão o prazer de não ver os seus filhos, a sua família sendo engolida pelo dilúvio da vida, como muitos pais estão
conversando esse dia com um pastor, ele dizia, perguntei para ele a respeito de alguém, e ele disse: um filho se matou, Reverendo Caio Fábio. E o presbítero que me contou é lá da igreja dele, de onde ele nasceu. O outro filho virou gay. Reverendo Caio Fábio Júnior. Há uns anos atrás você via esse homem levando multidões. Homem que, quando pregava a palavra de Deus, eu sentado aí com vocês, eu saí dali repensando. Homem importante. Ele só cometeu um erro. Ele começou a andar com políticos famosos. Ele começou a andar com pessoas de muito dinheiro. Ele esqueceu de andar com Deus. Nossa, pastor, como o senhor é cruel, falamos de Cristo. Não, só quero dizer o seguinte: se aconteceu com o Caio Fábio, pode acontecer com você também, comigo também. Vamos andar com Deus. Pais que andam com Deus, pais que têm a proteção do Senhor, são pais que constroem arcas, e essas arcas vão dar proteção à nossa família. O seu bem maior são os teus filhos. Presbíteros que constroem arcas dão proteção às suas ovelhas na igreja, cuida das suas ovelhas. É o que o reverendo disse mesmo. Eu vou até judiar os meus presbíteros. Que tal hoje, 3 horas da manhã, vocês ligarem para o presbítero e falar: presbítero, ora por mim. Não faça isso também. Mas se precisar, pode ligar. Pode, presbíteros? Pode. Os pastores também, né, reverendo? Vamos orar, irmãos? Sabe que nós vamos fazer uma bagunça santa aqui, ok? Os filhos que estão aqui, que têm os seus pais, vão se aproximar dos seus pais. Nós vamos orar um filho ou 2 filhos, os filhos que estiverem, junto com os pais. Pode sair desse corredorzinho. Pode ser. Só hoje. Deus perdoa. Ache seu pai. Isso, olha lá, igual a Karen está fazendo ali, ó. Ache o teu pai, fique perto dele. Pode ficar em pé, os filhos com os pais. E os que não estão, tenho certeza que eles gostariam muito de poder fazer isso. Você pode. Eu posso. Estou aqui com meus 3, né? Ok? Eu vou chamar os meus filhos também, que estão chegando, né? Ô Dani, ô Deco. Vem aqui, são filhos também. E vocês podem fazer o mesmo se tiver. Se vocês não têm gêmeos aqui na igreja, o problema é de vocês. Eu tenho. Tem Nora. Olha lá, a Miriam se colocou em pé, né? Olha o Eduardo ali chegando. O Eric. Olha aí que bonito. Isso é muito bonito. Os filhos com seus pais. Olha lá o Tiago abraçadinho com o Rubinho. Adotou aí, Rubinho? 2? Então adota atrás de... o ele adotou lá o Salomão. Se tiver algum filho órfão aí, tem algum filho órfão aí? O Hélio, e você? Isso, Hélio, olha o César aqui. Aí, isso é igreja. Aí, todo mundo está achando o pai aí. Olha os carequinhas se encontrando ali, ó, pai e filho. Muito bem. A Daiane está lá trabalhando, né? Olha lá a Sofia, se aproximou lá. Daiane, vem aqui perto do seu pai.
quero isso, tá? Mas eu não quero isso. Mas quem sabe, eu não sei. Vai ser a primeira de muitas outras oportunidades que você tem para orar com seu pai. Você vai ter muitas outras. Mas quem sabe também a última. Quem pode garantir aqui? Para nós cristãos, sabemos que isso pode acontecer, mas agora nós temos o prazer de orar em família. Vamos orar em família. Vamos pedir a bênção de Deus assim, nesse sentido. Curva a sua fronte. Deus de amor, eu estou aqui, ó Pai, com meus filhos, e os meus irmãos pais também estão com os seus filhos. Nós somos a família, Senhor. E nós queremos agora lembrar de um homem lá no passado que construiu uma arca e que, mesmo vindo o assolador dilúvio, ele preservou, debaixo da graça de Deus e da aliança que Deus fez com ele, a sua família. E nós também queremos nesta noite assumir aqui um compromisso diante de Deus, diante da igreja, diante do Espírito Santo, de que haveremos de fazer tudo, Senhor, para que os nossos filhos estejam dentro da arca da aliança em Cristo Jesus. E que, ó Pai, por mais que os ventos tumultuem os nossos caminhos, os oceanos da nossa vida, haveremos de confiar em Cristo Jesus. Haveremos de ver os nossos filhos crescendo nos teus caminhos. E quando, ó Pai, eles tiverem que por si mesmo fazer isso também com os seus filhos, eles lembrem que nesse dia a Igreja Presbiteriana do Auer tirou o primeiro domingo de agosto para orar com as famílias, pais abraçados aos seus filhos, aqueles que gostariam de estar com seus pais, cujos pais já estão com o Senhor, que é o Pai eterno. Nós também oramos por eles e pedimos a tua graça e o teu conforto. Suplicamos, ó Pai, que possamos durante toda a nossa vida lembrar que o nosso compromisso aqui assumido nesta noite é em nome de Jesus e é para cuidar daquilo que o Senhor nos confiou, o nosso bem maior aqui na terra, que é a nossa família. Abençoa, Senhor, as famílias da Igreja Presbiteriana do Auer, que elas sejam famílias prósperas, alegres, famílias evangelizadoras, famílias que sabem, ó Pai, o que querem e para onde vai. Ó Pai, prepara pessoas certas para os nossos filhos. Ó Pai, para que eles, ao assumirem compromissos, assumam compromissos com filhos de Deus, assumam compromisso com pessoas que glorifiquem o nome de Deus. E que assim, Senhor, toda a nossa família possa ser como a família de Josué, que dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos repetir todos juntos? Eu e a minha casa. Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abraça o seu filho.